Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a aula do Power BI número 5. Ok? Então, deixa eu colocar aqui. Então, nós estamos aqui, parte B. Parte B. Então, vamos descendo. Power BI 5, faturamento, lucro, 27 a 3 de novembro. Ok? Aqui, nós temos um material que a gente trabalhou na última aula, antes da palestra. E hoje então nós vamos trabalhar a avaliação de pares. Ok? Não só isso, os primeiros 15 minutos, dicas Power BI, depois avaliação de pares até as 9, 9h15, você será chamado para discutir a sua solução para sua empresa. Ok? Então, temos aqui o Power BI. E agora, nesses 15 minutos iniciais, eu vou explicar algumas coisas a mais que estão na nova versão do passo a passo e já está disponível para vocês. O que eu gostaria de mostrar agora é o seguinte. Naquele material tinha 3 coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar. A primeira delas é essa aqui, que chama medida rápida. Onde está isso? Sempre que a gente digita todas as medidas, já existem algumas prontas. Esse outra coisa aqui, que chama zerar, é um botão que eu criei para zerar todos os filtros. O que acontece quando você tem muitas visualizações ou muitos gráficos no dashboard? De repente você começa a fazer filtros e aí o que acontece? Você acaba se perdendo, não sabe qual que você ativou o filtro ou não. Talvez seria interessante você ter um botão, não desse tamanho, é claro, mas que pudesse zerar todos os filtros que você fez no dashboard. Então eu vou tentar seguir o próprio guia. Qual que é o guia que eu me refiro? É esse aqui. Então, eu vou rolar daqui. Só para mostrar onde que eu... Aqui, pessoal, aula extra. Na verdade, aqui já ficou na quarta, né? Que era sexta. Então, medidas rápidas. Então, vou trabalhar aqui. Esse aqui é o
passo a passo, versão 3.11, e vou trabalhar medidas rápidas, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou criar uma página nova para que a gente possa começar do zero. Então a primeira coisa que a gente faz é clicar aqui, novas medidas. Tá? Então, onde que eu cliquei? Nova medida, medida rápida, ok? Aí ele vai perguntar qual é o cálculo e eu vou escolher, olha quantas opções aqui tem. Total acumulado, total do mês até agora, total do trimestre, do ano. E eu vou colocar aqui alteração mês a mês. É uma que eu acho que é legal. Ok? Então vamos lá. Então eu escolhi mês a mês. A primeira coisa, o valor base é o que você quer que calcula. Então vamos olhar aqui. Nesse caso meu aqui, total de faturamento. Vamos ver onde está. Total de faturamento. Aí a data que eu tenho que colocar esse calendário data, ok? Lembrando que esse calendário eu deixei pronto para vocês. Esse mesmo guia passo a passo tem como você mostrar como fazer dentro do Power BI, tá? Então tem uma função que gera datas a partir de uma data qualquer até o final. Eu fiz fora do Excel, do Power BI, mas ele pode ser feito dentro do Power BI. Qual é a vantagem? A vantagem é que ele já pega a última data e a primeira data e já põe dia a dia. Por que que isso é importante? Para você usar essa função, alteração mês a mês, é necessário você ter todas as datas possíveis entre a data A e B. E aí eu coloco calendário data e não ano ou mês, ok? A hora que eu faço assim, só recordando então eu tenho o total de faturamento e o calendário data. O total está aqui e o calendário data está aqui também. Vou dar OK. E aí ele vai mostrar uma programinha. E aí o que é interessante, que ele já coloca as fórmulas. Se vocês observarem aqui, vou dar um zoom, eu já tenho aqui, ó, calculate e date add. Então, sem eu precisar saber nada das funções DAX, eu já tenho a possibilidade. Aqui, o que eu queria mostrar para vocês, aqui ele faz mês a mês, quando é -1, é um mês. Se eu puser -12, ele pega um mês desse ano comparado com o mês anterior. Então vamos já alterar um pouquinho e colocar 12, de tal forma que ele
ele consiga opa, acho que eu vou fazer de novo aqui, mês a mês, vou pegar ok, mês a mês, total do faturamento. Aí que deu uma travada aqui. Medida rápida. Mês a mês. Ué. Olha aí, pessoal. Aí eu estava pegando no campo lá. Total do faturamento e calendário dado. Aí dá ok. Aí eu terei aqui para 12, tá? Porque ele não está. Opa. Então, de novo. Mês a mês. Pegar total do faturamento. Colocar aqui na base. Calendário. Ok. Alguma coisa deu errado. Mas vamos olhar aqui. Ele gera isso aqui, pessoal. Tá? Então, ele gera essa planilha aqui. Como que eu faço isso? Simplesmente... Não, peraí, pessoal, vamos fazer de novo. Ó, eu fiz medida rápida. Eu estava fazendo errado. Pessoal, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui a fita, mês a mês. Aí eu vou vir aqui, calendário aqui, faturamento. Depois eu ponho o calendário data aqui. A hora que eu fiz isso, pessoal, dá ok, ele vai criar um novo campo aqui. Tá vendo? Eu fui criando e fui criando a mais, tá? Então ele está criando aqui, tá? Foi isso que eu estava... Ele não vai aparecer o gráfico, porque eu não escolhi o gráfico. Então eu vou... Tá? Então, quando eu fiz essa nova medida, simplesmente ele apareceu aqui do lado, tá? Então, eu não gerei gráfico nenhum. É óbvio que não ia funcionar. Então, qual é o tipo de gráfico que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o gráfico tipo tabela. Então, esse é o gráfico de tipo tabela que a gente vai utilizar. E aí, que dados que a gente vai colocar? A gente vai colocar esse calendário data, ok?
só que aqui a gente vai tirar dia e trimestre, e também a gente vai colocar o total do faturamento, também tudo junto aqui, e esse campo que a gente acabou de calcular, que chama, vamos ver lá, a gente acabou de calcular, total de faturamento, MO, mês a mês, percentual. Tá? E dá uma olhada aqui, pessoal. Então, o que aconteceu aqui? Nós criamos, primeiro, uma medida, tá? Criamos uma medida, ela chamou faturamento mês a mês, e a partir dessa medida ficou guardado. Eu criei uma tabela, tá? E essa tabela eu fui colocar calendário data, total faturamento e essa medida que eu acabei de colocar. Lembrando, quando eu uso medida rápida, ele tem a própria tabelinha dele, onde vai pegar os campos, e não vai pegar do lado direito da tela. Foi o momento que eu tentei pegar. Ok? Então, nós temos aí o percentual, e ele está pegando o percentual a partir de, janeiro, ele compara com janeiro anterior. Se eu vier aqui na fórmula, ele pegou aqui menos 12. Se eu pegar menos 1 nessa fórmula, olha aqui que ele faz. Ele pega mês a mês, ok? Mês a mês. Então, se eu vier nessa fórmula aqui, MAM, espera só um pouquinho, pessoal. Eu posso mudar menos 1, ele compara só com o mês anterior, tá? Com o ano anterior, ou menos 12 com o ano anterior. O que mais que eu posso fazer nisso, pessoal? Isso aqui que é interessante aí. Eu posso fazer uma formatação condicional. Onde que eu venho aqui para fazer isso? Eu clico aqui. Eu clico primeiro, seleciono a tabela, venho aqui no rolo de pintura, formatação condicional. Aqui eu estou trabalhando com a coluna mês a mês. Aqui eu acabei de criar. Então eu escolho ela. E aí eu venho ícones. Eu vou ativar os ícones. E aí tem um negócio que chama controle avançado. Então eu ativei e fui em controle avançado. A partir daí aparece um monte de coisa interessante aí que tem, tá? Então nós vamos ter que trabalhar nesses números aí. Primeiro, a gente vai trabalhar com regras, tá? Segundo, total de faturamento, aquela medida que a gente fez. Depois a gente pode pôr à direita ou à esquerda. Aí tem o estilo dos desenhos, você vai escolher os desenhos. Agora tem um item aí que você precisa colocar as informações ali. Aí você vai pegar essas informações que estão aqui no seu guia passo a passo. Ok? Então vamos lá. Eu vou seguir o guia passo. É maior que. Aí eu vou pôr número. Vou trabalhar sempre com número e não percentual. Tá?
eu quero, se for negativo, eu quero que seja vermelho. Então, eu vou pular aqui menos 1000. Aí é menor que 0. É maior que 0. É menor que 0. É maior ou igual a 0. Aqui, 0,30. 0,30. Aqui, 0,30. E é menor que 1000. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Formatar por regras, total de faturamento. Tá? Pus a direita, mas poderia a esquerda. E pus esses números que estão lá no manual passo a passo. Ok? Então, olha o que aconteceu, pessoal. Olha que legal. Então, agora aqui, a gente tem uns símbolos. Se for menor, no caso aqui, como eu pus menos 12, ele compara com o ano anterior. Se eu pusesse menos 1, ele compararia com o mês anterior. Se ao invés de, na função aqui, nessa função total faturamento, eu colocasse aqui ano em vez de mês, ele compararia com os anos anteriores. Tá bom? Então, esse seria uma coisa interessante que vocês poderiam usar. Tá? Interessante aqui que eu poderia eventualmente criar um filtro aqui, mês a mês. Então, bastaria você colocar esse segmentação de dados e colocar um filtro. Mas o que eu queria mostrar para vocês é uma coisa que eu acho que é interessante. Quando a gente vem aqui e começa a clicar aqui, por exemplo, celular, ele filtra tudo. E se a gente fizesse um filtro onde a gente pudesse clicar, fazer um botão de filtro para que a gente pudesse ter uma opção para limpar todos os filtros que vocês colocam. Porque eu poderia clicar um filtro aqui, e aí depois eu teria que ir clicando todos para que a gente pudesse ter essa informação, ou seja, limpar tudo. Como é que eu faço isso? Tá? Eu vou clicar aqui em relatórios, e aí eu tenho a opção de exibição aqui, e eu vou clicar e indicadores. Então, ele vai aparecer mais um espaço aqui que chama indicadores. Para que eu possa fazer um botão tipo filtro, eu preciso necessariamente limpar todos os filtros. Como que eu limpo? Por exemplo, se eu tiver aqui no Juliana, clicado, eu preciso clicar nele de novo. Se eu clicar celular, eu clico nele de novo e ele volta. Tá? Então, eu já tenho aqui o zerar, eu vou excluir para que a gente possa adicionar um novo indicador. Então, o que eu estou fazendo? Um botão para tirar todos os filtros. Então, eu vou clicar adicionar um indicador que eu vou mostrar uma situação que não tem nenhum filtro ativado. Ok? O que significa isso? Quando eu clicar esse botão, ele volta para essa situação, ou seja, antes de clicar, criar um indicador,
eu preciso limpar todos os filtros. Aí eu vou clicar aqui em um e vou chamar de... vamos ver o nome que eu coloquei. Zerar. Tá? Então, esse é um filtro que chama zerar. Tá? Então, na verdade, o que a gente está fazendo, uma foto do painel para que a gente possa colocar o dashboard nessa nova situação. Eu cliquei aqui, depois adicionar, dei nome zerar, depois eu clico nesses 3 pontinhos e simplesmente já está pronto o processo. Então, a qualquer momento, se eu tiver aqui em vendas, por exemplo, eu venho aqui, clico Juliana, e aí se eu der o zerar, ele vai tirar a opção Juliana, tá bom? Então, eu queria colocar aqui um botãozinho e aí associar a esse indicador. Como é que eu faço? Então, vou página inicial, inserir botões. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde está. Olha aí. O pessoal sumiu aqui. Onde que está? Inserir botões. Inserir dados. Ah, tá. Inserir. Inserir botões. Eu estava no página inicial. Inserir botões. Aí eu vou pegar um botão em branco. Esse botãozinho aqui, ó. Eu estou colocando aqui. Então, pessoal, página inicial, inserir botões, tá? Aí desse botão eu escolhi em branco, ok? Então é importante que a gente escolha essa opção em branco aí, tá? Aí depois eu posso mudar esse botão, escrever. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse botão e aí eu posso pôr o texto. O texto limpar, tá? Então ele está ali, posso mudar a cor, etc, tal. Tá? Então, agora o que eu preciso é associar ele àquele indicador. Aí eu tenho que vir aqui em ação. Vou ativar a ação, tá? E aí eu vou escolher indicador e vou escolher qual é o indicador que é o 0. Ok? Aí ele já está pronto, pessoal. Então, se eu escolher alguma coisa aqui e apertar isso aqui, ele deveria funcionar. Ele não está funcionando por quê? Porque ele não está publicado. Essa ação só funciona quando estiver publicado. Mas para você testar, você aperta o Ctrl, escolhe um qualquer, aperta o Ctrl e assim você aperta lá. Aperta o botão limpar. Ok? Então, o que está acontecendo? Eu primeiro fiz o indicador, limpei tudo, fiz o indicador e depois fiz um botão, associei esse botão ao indicador. Ok?
Então, o que a gente viu hoje aqui? A gente viu que existem medidas rápidas que são interessantes, que a gente pode utilizar, e viu também que é possível você criar um botão para que você possa limpar todos os filtros. Então, você está explicando lá para os colegas, lá para a diretoria. Aí você clica, ele pergunta, quero só São Paulo, só Rio de Janeiro. Aí você vai apertando, quero só masculino, feminino, etc. E aí, a partir do momento, você quer zerar e começar tudo de novo. Aí você aperta o botão limpar. A Isabela disse que não funcionou, mas a gente vai ver isso nos momentos finais da aula. Aí você apresenta para mim, ok? Então, pessoal, nesse momento, nós vamos passar a avaliação dos pares. Até passou um tempinho do que eu estava programado aí. Então, a partir desse momento, vocês vão fazer uma avaliação de pares. Espera aí. Ué, Vocês mandaram? Ontem estava aberto para a gente enviar, professor. Não, eu estou como estudante aqui. Deixa eu acertar aqui. Agora sim. Pronto, pessoal. Vocês podem até a 9h15. Eu vou dar um tempo para que vocês avaliem 2 colegas mais autoavaliação. 9h15, eu vou chamar vocês para que vocês possam compartilhar um pouquinho sobre o vídeo. Isabela, por favor, mande o seu Power BI, eu dou uma olhada e te retorno nesse intervalo. Ok, Só vou o enviar chat no e-mail. está ativo, podem perguntar. Eu não vou ficar falando aqui para não atrapalhar a concentração de vocês. Então, o que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que clicar no link de avaliação, tá? Qual que é o... Deixa eu mostrar para vocês aqui onde nós estamos.
Nós estamos aqui. Exatamente esse ponto. Ok? Opa, Juliana. Obrigado por avisar. Agora tá. Beatriz não estava. Vocês têm razão. Sol, mesmo aqueles que não conseguiram enviar, eles têm a tarefa de avaliar 2 colegas. Então, até às 9h15, e por enquanto eu vou olhando o chat e tentando resolver alguns problemas. Lembrando que 9h15 eu vou chamar algumas pessoas e elas devem estar presentes. Caso não estejam presentes, não ganham a frequência do dia. Ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês o que deu com o problema que deu no dashboard da Isabela, que pode ser problema de vocês.
Lembrando que esse botão de ativação, esse indicador, só funciona depois que publicado. Se você quiser testar antes de publicar, segura a tecla Ctrl antes de apertar no botão. Então, faça um filtro qualquer, segura a tecla Ctrl e aperta com o mouse esse botãozinho e verifica se ele limpou os filtros. Obrigado.
Pessoal, voltamos. Então, a gente tem a parte de cold call. Então, eu vou olhar a frequência que vocês marcaram e vou chamar aqueles que, teoricamente, estão presentes. Ok? Sérgio Carlos, está presente? Bom dia, professor. Estou sim. Ô, Sérgio, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua apresentação que você fez de 1 minuto para casa. Você pode compartilhar? O senhor gostaria que só falasse, que compartilhasse a tela com o dashboard também? Qual seria Eu, melhor? gos- eu gostaria que você compartilhasse, porque senão a gente não vai saber o que você está falando. Não é isso? Fechou. Foi aí, professor? Foi. Então, nós somos a diretoria e você vai mostrar qual é a situação da empresa aí, tá bom? Beleza, então. Bem, professor, primeiramente, de cara, dá para a gente perceber que a empresa é muito sazonal no que tange aos resultados. Então, a gente percebe que no mês de janeiro, no mês de julho e no mês de novembro há muitos pedidos e ela também fatura mais em comparação aos outros meses. Agora, levando para o lado dos produtos, os que puxam esse faturamento para cima, primordialmente, são celular, notebook e televisão. E os outros produtos, no caso, eles representam um pouco no faturamento geral da empresa, que seria o celular, o smartwatch, perdão, a câmera e o tablet. Outra questão são os clientes com mais pedidos aqui, que a gente pode ver os nomes, a Juliana, Matheus, Caio, Guilherme e Ana Silva. É bom listar sempre esses clientes, porque como a gente sabe que eles pedem mais, dá para fazer algumas parcerias com eles e ainda assim aumentar tanto os pedidos deles quanto o nosso faturamento. Algumas, Então, o que você sugere de ação é com relação a esses clientes top, é? uma sim, professor, mas tem outras também. Por exemplo, como o smartwatch, a câmera e o tablet, eles representam muito pouco no nosso faturamento, eu também sugeriria que a empresa focasse nos que puxam o faturamento mais para cima, que são esses três primeiros: celular, notebook e televisão, já que eles são os que vendem mais e os que fazem a empresa ganhar mais dinheiro. Outro ponto também seria a empresa estudar por que em fevereiro e março, por exemplo, ela quase não tem pedido. Se é porque é depois do período do começo do ano, que há alguma promoção e depois os clientes não pedem mais. Então, teria que haver um estudo por que abaixa o número de pedido e, consequentemente, de faturamento de lucro. Outra coisa que também dá para ver é que na localização a empresa fatura muito pouco em regiões fora de São Paulo e do Rio de Janeiro. É um faturamento muito pequeno em comparação com esses dois estados. Então, algo também a se ver, se não compensa apenas ficar nesses dois e focar apenas nos três produtos. Legal, legal. Obrigado, viu? Beleza. Acho que você fez uma análise legal. Então, agora, Clarice,
Oi, professor. Você pode compartilhar? Professor, eu tô na estrada e daí eu tô pelo celular, então eu não tô conseguindo ter acesso ao Power BI agora. Pessoal, a gente precisa ter em mente que a gente tem que estar, não interessa onde vocês estão, precisa arrumar um jeito de atender às necessidades da disciplina, tá bom? Então, da próxima vez aí, lembrando que o combinado é que não recebe frequência, mas eu vou começar isso na próxima aula. Isabela, Posso compartilhar, professor? como é que está a empresa? Queria saber e o que você sugere para a empresa. Só um minutinho. Tá aparecendo? Tá. Ok. Então, essa questão que o Sérgio mencionou da empresa ser muito sazonal, realmente ela é observável. A gente tem aqui, né, que o mês de março teve o pior desempenho e o mês de julho teve o melhor desempenho. Se a gente observar isso aqui por localização, a gente tem aqui em São Paulo, né, o melhor desempenho, tanto em receita quanto em lucro, né? E isso aqui se repete também. Na realidade, para São Paulo, a gente tem fevereiro com pior desempenho, né, seguido de março. E em julho, o melhor desempenho. Já para Salvador, acontece a mesma coisa. Salvador é o que teve pior desempenho em todo o ano, né? E a gente tem essa mesma tendência por período. E em todos os estados, a gente observa que o celular ele tem o maior lucro e a maior quantidade de pedidos aí em quantidade, né? Só que quando a gente vai observar o que muda, né, aqui no geral, né, se eu não selecionar nenhum estado, mas no geral, o que muda, por exemplo, de março para julho, para aumento do desempenho, é o total de pedidos por cliente. Aqui, por exemplo, se eu selecionar o mês de março, a gente tem o Guilherme com apenas 2 pedidos e a Ana Silva aqui com um máximo de 12, né? E se eu olhar para julho, a gente vai ter o Guilherme com 32 pedidos e a Ana Silva com apenas um pedido a mais. O que a gente pode concluir, então, é que para melhorar o desempenho, a gente deve focar num marketing que atenda a novos clientes. A Ana Silva, se a gente olhar nessa melhora no nosso desempenho, a Ana Silva ela é uma cliente que já atingiu o seu potencial de compra, né? Ela mudou de 12 para 13 pedidos, então é muito provável que ela não vá passar disso. Já o Guilherme, ele era um cliente que tinha feito apenas 2 pedidos e de repente ele passa para 32, né? Então provavelmente foi feito aí um marketing ou alguma parceria com esse cliente, mas o importante é sempre investir naquele cliente que ele não atingiu o seu produto, né, os seus pedidos potenciais. Em termos de marca, Isabel, se eu observar fevereiro e março, como você havia falado, o número de pedidos é bem pequeno e o faturamento é bom, não é? Isso significa, essa é a pergunta, quer dizer, no fim a gente está procurando muito pedido e a gente tem aquela impressão, quanto mais pedido, mais a gente ganha. Mas fevereiro e março mostra que não é bem isso, né? Realmente, aqui no mês de fevereiro a gente teve um faturamento alto aqui, ó, né, 1.003%, vamos colocar assim, e 4.200 pedidos, né? Se a gente observar essa curva aqui do gráfico, a gente tem o verdinho, que é o total de pedidos lá embaixo, e o faturamento, que é o azulzinho,
lá em cima. Isso significa, na realidade, que embora a gente tenha vendido uma quantidade menor de produtos, esses produtos que a gente vendeu aqui, né, principalmente o celular e o notebook, eles têm uma margem de contribuição alta, né? Eles oferecem um lucro alto. E isso acontece muito. Às vezes a gente tem um produto que ele ganha mais por giro, né? Ou seja, ele vende mais, mas o valor que ele traz de lucro por unidade é menor. Já no caso do celular e do notebook, embora a gente tenha vendido uma quantidade menor, né? Eles têm um lucro unitário bem alto. Então, isso explica essa diferença. Ou seja, se eu conseguir trabalhar com produtos com maior margem, teoricamente, eu teria uma situação menor sem necessariamente ter um volume grande de vendas, né? Sim, dois pontos, né? A gente pode focar no marketing desses produtos que eles trazem uma margem de contribuição unitária maior, no caso do celular e do notebook, e a gente também pode focar aí em conseguir novos clientes, né? Porque tem cliente que ele atinge o produto potencial, ele não vai pedir mais do que aquela média dele. Então, seriam dois pontos aí do marketing. Trabalhar em clientes bons e produtos com margem alta, é isso? Isso. Clientes bons, na realidade, clientes que tenham um potencial, né, de aumento, né? O cliente que ainda não atingiu o apogeu, digamos assim, né? A gente vê que a Ana Silva é uma cliente que ela praticamente estagnou, né, de fevereiro para julho. Mas o Guilherme, ele é um cliente que tem um potencial de crescimento muito rápido, né? O Guilherme, ele vai, se a gente olhar, ele vai de 2 para 32, né? Ele aumenta muito. Já a Ana Silva, ela vai de 12 para 13, então ela não tem um crescimento rápido. Então a gente pode focar nesses clientes que têm um potencial de crescimento. Se você... Engraçado, tem uma sazonalidade janeiro, julho e novembro, a maior parte deles, né? Deve ter alguma coisa nesses meses aí, né? Olha, esses meses, pelo menos a gente está falando do Brasil, normalmente isso aqui são meses de férias, né? Julho, normalmente tem férias escolares, e isso pode explicar um pouco a demanda. Novembro é Black Friday. Novembro é Black Friday e o mês de julho normalmente são férias, né? Com certeza a gente tem um marketing muito bom aqui em novembro, por conta da Black Friday, e em julho a gente pode ter um aumento de demanda por conta desses aparelhos serem muito utilizados para entretenimento, né? Pelo menos por jovens. Então, celular, notebook, televisão, acho que podem ser dois motivos aí para explicar. Agora, nos demais meses que a gente não tem nem esse aumento de demanda e nem essa Black Friday que atrai clientes, seria aí fazer um marketing mais focado em clientes potenciais e em produtos com maior margem de contribuição. Então tá ótimo. Obrigado aí pela explicação da diretoria aí. Obrigada. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de hoje. Então, só fechando, o que a gente viu aí é essa ideia de quantidade e faturamento em relação a essa observação para a diretoria. Com relação às dicas iniciais, eu coloquei essa ideia de medida rápida, mês a mês, tem a opção de acumulado do ano, também é muito interessante, e também essa opção do filtro, onde você clica um botãozinho e elimina todos os filtros, e aí você
começa do zero. Eu acho que essas duas coisas são coisas importantes aí que vocês podem agregar a seu dashboard, ok? Então, muito obrigado a todos e até na sexta-feira, onde a gente começa o Power BI número 6. E lembrando a vocês que você já deve ter recebido o e-mail para entrar no ERP, NetSuite, e, portanto, eu gostaria que vocês tentassem entrar aí, tá bom? Obrigado a todos e até a sexta-feira. Professor.